Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E cara, que jogo que foi esse? Eu acho que desse Campeonato Brasileiro aí, um dos melhores jogos que eu assisti. É um jogo disputado, um jogo acirrado, um jogo que realmente mostra ali a grandeza de duas grandes campanhas. Grandeza de duas grandes campanhas ficou meio repetitivo, né? Mas enfim, vocês entenderam. Cara, pra mim, um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Eu tava assistindo o jogo pelo Premiere, e assim, eu não sei, cara, esses comentários de Premiere, às vezes eles falam umas coisas que eu não concordo muito, vê o que você acha aí, né? Ele falou assim, basicamente, ainda no primeiro tempo, que o jogo tava muito equilibrado. Só que pra mim, cara, o jogo não tava equilibrado. Pra mim, o Flamengo era muito mais intenso na sua criação. O Flamengo jogava de uma maneira mais igual, de uma maneira mais uniforme, tentando bolas pelos lados, tentando bola pelo centro, tentando bola cruzada alto, tentando bola cruzada baixa, enfim, utilizando todo o repertório, esgotando todo o seu repertório tático e técnico para tentar marcar um gol contra o Inter. E o Inter basicamente deixava dois jogadores à frente só isolados. E as chegadas com perigo que o Inter conseguia, e conseguiu algumas até interessantes, era justamente por causa de dois jogadores basicamente que ficavam livres lá na frente. O Flamengo projetado todo para frente de maneira mais ofensiva, pressionando e deixando o Inter mais recuado. Então às vezes eles retomavam um pouco a bola e eles jogavam a bola ali, né, alçavam a bola para frente para a chegada ali do Pedro Henrique ou de repente do Alemão em uma bola ou outra. Então assim, para mim o jogo não era equilibrado. Para mim o Flamengo tinha claramente o controle maior do jogo. O que acontecia é que às vezes algumas bolas escapavam e gerava um pouco de perigo. Mas esse perigo com que o Inter chegava no gol do Flamengo não era aquele perigo assim de uma jogada trabalhada e de uma jogada criada. Era um perigo ali de jogadas mais em profundidade, um perigo em jogadas mais de velocidade, contando um pouco às vezes até com a sorte da bola bater e rebater e cair ali no pé do Pedro Henrique ou do Alemão. Lógico, teve algumas jogadas interessantes do Inter dessa maneira, mas para mim o primeiro tempo foi basicamente controlado pelo Flamengo de todas as formas. A gente viu ali os principais jogadores do Flamengo, por mais que o Inter reduzisse os espaços, o Flamengo conseguia achar esses espaços e de maneira rápida. Basicamente o Inter ele jogava pelo setor esquerdo, se aproveitando um pouco da projeção ofensiva do Rodinei, essa que eu acabei de falar justamente, né? Então a bola consequentemente saíam às vezes nas costas do Rodinei e ele não tinha fôlego, não tinha gás para acompanhar a velocidade e a intensividade do Pedro Henrique, e funcionava ali no seu setor de marcação dentro da área. A partir do momento que a Flamengo ia afunilando suas jogadas, os marcadores, né, os marcadores do Inter se aglutinavam ali e prejudicavam os espaços do Flamengo, tentava fechar mais. E por mais que o Flamengo buscasse espaço, sempre parava, às vezes no marcador e às vezes no goleiro do Inter, que fez uma puta de uma partida, cara. O goleiro do Inter ele foi assim, protagonistas ali em cabeçada do Pedro, em chute ali do Gabigol, em vários e vários momentos que o goleiro do Inter realmente salvou e impediu ali o que seria o gol do Flamengo no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, o que a gente vê é basicamente o Flamengo mantendo a sua intensidade. O Inter conseguiu até uns momentos também de perigo ali, né, em alguns momentos do segundo tempo, mas basicamente, cara, o Inter ele continuou na sua mesma estratégia. O Inter veio com uma estratégia para esse jogo. A estratégia de segurar a onda ali, segurar o ataque intenso do Flamengo, que eles já sabiam que iria vir, afinal valia ali subidas, né, de posição e de colocação, e manteve isso no seu segundo tempo. E aí o Flamengo no segundo tempo fez algumas substituições, né? Saiu o Arrascaeta, um importante criador, um importante articulador do time do Flamengo. Se você observar no primeiro tempo, ora ele ia pela direita, às vezes ele descia pela esquerda para tentar criar aquela confusão na marcação do Inter e tentar liberar espaços, né? Utilizando sempre ali o Pedro como referência. É engraçado, né, como que funciona a dinâmica do Flamengo, porque eles são muito acostumados a mandar a bola pro Pedro como uma grande referência, né? Eu acho que essa é uma das articulações que o Palmeiras não tem. O Palmeiras ele sempre pediu um centroavante, e aí quando chegou o Flaco, que tem características de centroavante, alto, um pouco mais fixo, um pouco mais lento, faz uma boa parede também, umas características parecidas até com o Pedro. Só que o Palmeiras não se adaptou a isso, porque o Palmeiras não tem justamente essa dinâmica que o Flamengo tem hoje, né? Essa flutuação em campo, da maneira que o Arrascaeta, Everton Ribeiro, o Gabigol, tenta sempre encontrar ali o seu jogador de referência.
Você pode observar que nos jogos do Palmeiras é zagueiro que faz gol, é volante que faz gol. É muito comum a gente ver vários jogadores fazendo gol, né? Não igual o Flamengo, que sempre tem ali jogadores estratégicos que fazem gol, né? Sempre o Pedro fazendo gol, sempre o Gabigol fazendo gol, que são jogadores de maior referência. E aí era engraçado a gente observar como o Flamengo buscava isso. E aí o Flamengo perde, né, esse grande articulador seu. Só que em compensação, eu acho que o Cebolinha ele entrou bem, trazendo uma dinâmica diferente no jogo. Entra também o Vidal para dar um reforço na sua marcação, né, já que o Flamengo tinha um problema em um dos lados no seu marcação, né, então o Vidal entra ali para dar uma sustentação nesse segundo tempo. E também, quem que entrou? O Mateuzinho entrou, né? Então saiu o Everton Ribeiro, sai o Arrascaeta, sai o Davi Luiz e entra Mateuzinho, Cebolinha e Vidal. Então acho que o time melhorou na marcação ofensiva, na marcação defensiva em cima do Internacional com as suas substituições, e também melhorou um pouco a dinâmica lá na frente. Mas cara, é incrível, né? Porque assim, o Flamengo insistia em várias jogadas, e simplesmente não conseguia achar o gol, né? A sensação que dava era de que poderia ficar até amanhã cedo jogando, que essa bola hoje ela não iria entrar. E o Flamengo foi até o fim, tentando recuar o Inter, sufocar o Inter o máximo possível. E o Inter ali, cara, apostando nos seus zagueiros, apostando no seu goleiro, que fez uma puta de uma partida, não tem nem como negar isso, né? E terminou 0-0. Terminou no empate. Agora, vamos ver como que fica a tabela do Brasileirão então com esse empate. Primeiro lugar, Palmeiras, 63 pontos. Segundo lugar, Inter com 54 pontos. Terceiro lugar, o Fluminense, que perdeu do Atlético Goianiense. Um resultado muito bom para todo mundo aí, né, que tá nessa briga. Em terceiro lugar. Em quarto lugar, o Corinthians com 51 pontos e o Flamengo com 49 pontos. Cara, o Flamengo tentou e não conseguiu furar a defesa do Atlético. Do Internacional. Tem dias que isso acontece. Eu achei que o Flamengo foi muito superior no jogo. Talvez não foi eficaz, mas foi mais eficiente em muitas de suas jogadas, em muita de sua criação. Como eu disse, o Inter, para mim, se baseou em defender e apoiar o seu centro, o seu ataque, né? O seu setor ofensivo em cima de basicamente 2 jogadores. É óbvio que pro Inter, dentro do Maracanã, contra o Flamengo, força ofensiva máxima, talvez esse seja até um resultado interessante. Mas eu acho que não é um resultado interessante para ninguém no fim, já que o Inter se propõe chegar mais próximo do Palmeiras e podia reduzir para 7 pontos. E não conseguiu isso hoje. Isso melhora? Resultado bom para o palmeirense, uma rodada muito boa para o palmeirense, e talvez uma rodada não tão interessante assim para o flamenguista, que ainda continua fora do G4, mas ainda tem espaço e tem tempo para poder retomar aí o G4. Então é isso aí, pessoal. Coloque as opiniões do que vocês acharam desse jogo e valeu, abraço.